Bom dia. Hoje estamos a celebrar a Páscoa. O que é Páscoa? A Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para nos salvar. Mas pronto, naquele tempo, havia muitas dificuldades e pronto, os conhecimentos, os direitos humanos e essas coisas todas, acesso à educação não havia. E então, o que é realmente a Páscoa? A Páscoa foi aquilo que Jesus Cristo veio fazer à Terra, dar a vida para nos salvar. Mas, pronto, então Jesus Cristo, o cristianismo, o catolicismo, o cristianismo. Bom, eles é que cometeram erros graves dos cidadãos governantes da igreja cristã. Não é a igreja. A igreja é sempre casa de Deus. E os governantes da igreja cometeram erros graves desde aquele tempo até hoje em dia. Por mim, há coisas ali que por mim eu não entendo, mas está certo. Não sei se um dia possam resolver, mas pronto, é assim. Desde aquele tempo, quando Jesus Cristo veio dar a vida para nos salvar, então nós entramos em paz e liberdade. Liberdade que nós havia de ter, mas não tivemos. Porque, por exemplo, naquele tempo, quando Jesus Cristo deu a vida por nós, e então ficaram os chefes da igreja, os cleros, e os nobres. Os nobres eram os ricos, proprietários da terra, e juntaram com a igreja. A igreja governou o mundo para muitos anos, muitos e muitos centenas de anos. E então assim foi. O que o povo viveu naquela época medieval? Viveram na escravatura. A escravatura pensam que só o negro que é escravo. Não, não é só o negro que é escravo, não. Antes dos negros foram escravos, já havia escravos brancos. Porque esses chefes da igreja era concentrado na Europa e na Ásia, não sei. Não era em África. Em África não era. Não tinha lá brancos em África. E então, por quê? Porque nem sequer tinham descobrido a África. Então os escravos foram os próprios brancos, os cleros, os nobres, pessoas que tinham poder, que começaram a escravizar o povo europeu e asiático, não sei, de que país, não sei. Mas a África não era porque não tinha descobrido ainda a África. E então, viveram a vida de escravatura, e assim foi. A morte de Jesus Cristo veio para nos salvar. Sim, está bem, ele fez a parte dele. Só que as pessoas de confiança que ele deixou aqui na Terra é que não foram bons seguidores de Cristo. Ali então começou os desastres. Porque as pessoas viveram com fome, não tinham acesso
a educação nem a saúde. Viviam assim, pronto. Ouvi dizer que os homens, as pessoas viviam até os 35 anos. E as mulheres tinham que trabalhar para dividir a agricultura, para dividir a produção com os nobres. E que viviam com fome e pronto, assim por diante. A população era pouca e morriam cedo, porque não tinham acesso a nada e pronto. E então assim foram vivendo os clérigos, os nobres, os proprietários da terra e os chefes das igrejas. Não fizeram nada daquilo que Jesus Cristo mandou, não. Não fizeram corretamente, nada. Fizeram o contrário, porque a igreja havia então de apoiar os pobres, ou seja, os povos no geral, não é? No geral, proteger, mostrar bom caminho, ensinar essa coisa. Não fizeram nada disso. Não fizeram nada disso. Ao contrário, eles juntaram com os nobres, começaram a apoiar os nobres e então ficou o nobre e o clero. O clero era chefes da igreja. Os nobres eram os milionários, os ricos. Os ricos não eram milionários, eram os ricos proprietários da terra. Então o povo tinha que trabalhar para entregar os nobres e os nobres davam-lhe de comer aqueles que comiam e outros que não comiam passavam fome. Bom, assim foi a história cristã durante muitos anos. E então, só depois de que, pronto, depois de 1600 anos por aí, mais ou menos, é que descobriram a África, descobriram a Ásia, descobriram, quer dizer, o mundo deu-se o descobrimento no geral do mundo. Então todo mundo foi identificado. Então, juntando com a África, começaram então a trazer especiarias da Ásia e da África, ouro, diamante, essas coisas todas. E daí também vieram conhecimentos e medicamentos, todos juntos. E então daí os nobres começaram então a explorar, a trazer para a Europa escravos negros. Para a Europa, ou seja onde for, ou eles iam para lá, faziam escravo, ou onde for, no poder dele trabalhar para eles, os escravos negros. E então, os escravos negros manteram também para muitos anos. Os clérigos e os nobres manteram os escravos negros para muito tempo. Só que um belo dia, quando começou-se o relacionamento entre os escravos e os nobres, os clérigos, os filhos, pronto, quando a família começou-se a misturar, relacionamento e filhos entre as duas raças, quando o povo começou a se misturar, e então ali, pouco a pouco, vieram então dar a liberdade aos escravos negros. Mas não deixaram de explorar. Dar a liberdade é uma coisa, a exploração continua. Isso é para saber que a exploração continua tanto nos negros como nos brancos, entre os homens. A exploração continua. Não há o jogo da verdade a 100%, não há. A exploração continua dos dois lados, tanto no negro como no branco. Tanto do negro para o negro, como no branco para o branco, como do branco para o negro, e assim sucessivamente. A exploração continua.
Mas as liberdades vieram ter já depois desses nascimentos dos povos, está a ver? Chegou ali os brancos, sentimento para a negra, negra sentimento para o branco, e o negro sentimento para o branco, assim sucessivamente, quer dizer. E então começaram a haver filhos misturados e vieram dar uns europeus ou africanos muito elegantes e bonitos. E então, pronto, viram que pronto, não adiantava nada, não ia poder ser possível, né? E então deram liberdade aos negros. Mas a exploração continua entre todas as raças. E então é o seguinte: significa que aquilo que Jesus Cristo fez por nós não cumprimos a nossa parte. A nossa parte não foi cumprida. Ouvimos, recebemos o poder, as instruções na altura, porque o que é que o Jesus Cristo fazia? Ele ensinava. Jesus Cristo ensinava. Quando nós tomamos a responsabilidade da Igreja de Cristo, da Igreja cristã, quando nós tomamos os conhecimentos e a responsabilidade da Igreja, nós não ensinamos. Porque, por exemplo, o ensino era proibido. Por quê? Porque se ensinasse as pessoas, eles abriam os olhos. Então mantinham as pessoas a trabalhar no campo, não sei quanto porcentagem, se os clérigos, os nobres representavam 10 ou 15%, não sei. O resto era todo nos campos a trabalhar para dividir a produção com os nobres. E então os clérigos eram os mesmos professores da igreja, os professores, as pessoas com estudos, com conhecimento. Esses conhecimentos, conforme Jesus Cristo passou o conhecimento para eles haviam de passar para a população. Passar conhecimento para a população, estudar, conhecer a medicina, conhecer, pronto, ser professor, educar as pessoas, para as pessoas souberem ler e escrever. E essa coisa toda para ter acesso ao medicamento, acesso à liberdade, acesso a melhores condições de vida. Perdão. E eles não fizeram. Então, por isso que o povo sofreu muito. E a Páscoa é o quê? É a paz, a liberdade. A paz porque Jesus Cristo veio, entregou a tua vida para nós, para nos salvar. Então nós ficamos em paz. Nós ficamos livres dos pecados. Nós ficamos em liberdade para continuar a viver no maravilhoso mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque os chefes da igreja não fizeram a parte deles a 100% naquele tempo. Hoje já não é assim. Hoje já não digo que é assim. E então, pronto, viveu-se essa vida durante muitos anos. Depois até que vieram, a coisa de 300 anos atrás, 200 e tal, 300 anos atrás, vieram os comunismos. Os comunismos que quiseram radicalizar as religiões, mas não puderam radicalizar, pronto, acabar com a religião, não puderam acabar. E também eles não foram bons exemplos. Não foram bons exemplos. Então até que entrou os socialistas. E então melhorou um pouco as coisas.
o socialista para todo mundo melhorou um pouco então a situação. Mas é assim a vida, não se pode confiar nem na própria sombra. E então pronto, a Páscoa faz-nos lembrar todos os dias que nós temos que ser seguidores de Cristo. Mas seguidores como? Seguidores do bom exemplo que Ele nos deixou. Não é realmente aquilo que fizeram. Aquilo que os homens fizeram não é realmente aquilo que Ele deixou para fazer. O que Ele deixou para fazer é uma coisa. E os homens, o que eles fizeram é outra coisa. E então, por isso que eu, da minha parte, eu confio em Cristo, eu adoro e amo. Eu sou um seguidor de Cristo. Então, eu peço a todo quem possa fazer que faça. A escolha é vossa. E então, escolhem o bom caminho, escolhem o melhor caminho que vocês acham que é melhor. Eu, da minha parte, escolho seguir a Cristo, ser seguidor de Cristo, que já sou. E então confiar e pronto, dar bom exemplo. Por exemplo, o que vimos na igreja, a igreja não tem nada a ver, não é a igreja é todos os dias casa de Deus. São os governantes que portaram mal, aqueles que portaram mal, porque também nem todos portaram mal. Aqueles que portaram mal. O problema é justamente isso. E então, pronto. Eu peço a todos que se inscrevam no canal JSM Histórias. Dá o seu like para dizer que gostou. Carrega no sininho para receber todos os vídeos que eu faço. S'abonner dans la chaîne. Branchez dans la sonnette pour trouver tous les vidéos que j'ai fait, que j'ai déjà fait et que je vais faire. Pronto. Carrega no sino para ficar atualizado. Inscreva-se no canal JSM Histórias. Subscreva no channel. Inscreve-te ao canal JSM Histórias. S'abonner dans la chaîne JSM Histórias. Boa Páscoa para todos. Até o próximo vídeo.